gente, bom dia. Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Muito bom dia para você, amiga, companheira de todas as manhãs. Uma segunda-feira de chuva, né? Depois de um dia de eleição. Beleza, que o país escolheu seu novo presidente, não é verdade? Mas vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias, né? E você encontra em todas as farmácias e drogarias. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil para os próximos 4 anos com 50,9% dos votos válidos contra 49,1% do adversário Jair Bolsonaro. O resultado mostrou uma divisão da população brasileira. Aqui em Belo Horizonte, o dia da votação transcorreu de forma tranquila. O segundo turno das eleições foi marcado por tranquilidade nas zonas eleitorais de Belo Horizonte. Ao longo do dia, poucas filas foram registradas nos locais de votação e as pessoas puderam votar sem dificuldades. Completamente tranquilo, não tinha fila nenhuma. Cheguei, votei. Fiz a identificação antes, super tranquilo. Tranquilo, muito ágil. Muito rápido. Sim, muito tranquilo. Chegamos rapidinho. Bem tranquilo pelo horário, né? Acho que também por estar agora quase no final da sessão. Fila nenhuma, cheguei, votei tranquilo, não tive nenhum problema. O segundo turno também registrou menos ocorrências de problemas técnicos e outras irregularidades em relação ao primeiro turno. As eleições aqui em Minas Gerais correram de forma tranquila, foram seguras, transparentes, foram íntegras. E o resultado que foi apresentado pela Justiça Eleitoral à população nos orgulha. E aqui tivemos um contingente de 49.981 urnas em Minas Gerais. Houve a necessidade de substituição de apenas 388 urnas até às 19 horas. Isso ocorreu em 198 municípios do estado, o que corresponde a um percentual de 0,78%. Portanto, é um percentual menor do que o percentual de substituição apresentado no primeiro turno, em que foram, então, substituídas 555 urnas. Então, no primeiro turno, nós tivemos 1,1% de substituição de urnas. Aqui no tribunal, o Disque Eleitor recebeu 3.831 ligações e a ouvidoria recebeu 66 chamados. O número foi dentro do esperado. E ressalta aqui o nosso propósito de atender bem os eleitores. O número de ocorrências que nós tivemos agora nesse segundo turno, ele é praticamente 50% do que nós tivemos no primeiro turno. Então, das ocorrências registradas 247, 45 delas em Belo Horizonte, total de 77 pessoas foram presas. Após a confirmação da vitória de Lula, as ruas da capital foram tomadas por apoiadores do novo presidente. As comemorações se concentraram principalmente na Praça 7 e na Praça da Liberdade. E nem a chuva impediu que os eleitores do novo presidente comemorassem a vitória de Lula pelas ruas de Belo Horizonte. Pelas redes sociais, o governador Romeu Zema se manifestou sobre o resultado da eleição presidencial, afirmando que estará aberto ao diálogo com o novo presidente. Pois é, uma eleição tranquila, né? Em todo o Brasil. Graças a Deus. Eu fiquei me lembrando aqui agora, quando nós conhecemos 2 horas depois, 3 horas depois da eleição, do encerramento da eleição, nós conhecemos o presidente. Fiquei me lembrando aqui de quando as eleições eram apuradas de forma manual, né? Aí você tinha que ter uma junta apuradora, né? Tinha a junta apuradora, tinha os fiscais, tinha tudo ali, promotor, juiz e tal. Cada junta tinha um juiz, né? Para cuidar dela. Aí você abria a primeira urna. Aí você contava quantas pessoas votaram na urna, né? De acordo com que a pessoa assinava o livro, né? Quantas pessoas votaram e quantos votos estavam na urna. Tinha que conferir tudo direitinho, né? As sobrecartas e tal. Depois que você ia começar a fazer a apuração. Era tudo manual, uma pessoa cantava, outra anotava e tal. Era um negócio difícil, né? Então você ficava um mês praticamente apurando uma eleição. Então, com o sistema eletrônico, né, um sistema que nós demos um passo muito grande para que as eleições fossem apuradas rapidamente em todo o país. E o Lula ganhou, fez um discurso onde ele
começou o discurso pedindo a união de todos os brasileiros. Ele disse que não iria governar para os seus eleitores, e sim para todo o Brasil, para os eleitores deles e os eleitores do Bolsonaro, né? Ele vai ser um presidente de todo o Brasil. E que melhor que ele quer é unir novamente as famílias brasileiras, né? Que ficaram muito afastadas durante esses últimos anos, né? E uma vitória apertada, mas foi uma vitória, né? A vitória, quanto mais apertada, talvez mais interessante ela é, né? O presidente Bolsonaro cresceu nos últimos dias, mas eu sempre falo para as pessoas que conversam comigo, eu sempre falo, olha, o Bolsonaro, ele começou a perder a eleição lá atrás, quando ele tinha um ministro da Justiça que foi o grande arauto da Justiça brasileira, que foi o juiz Sérgio Moro. Ele conseguiu convencer o Sérgio Moro a deixar a magistratura para ser ministro da Justiça. Mas o Bolsonaro, que falou que ia fazer uma nova política e que ia deixar os políticos de lado, chegou no poder com 3 políticos filhos, um deputado federal, um senador e um vereador, né? E os 3 filhos começaram a terem influência muito grande no governo dele, infelizmente, né? E os primeiros companheiros de primeira hora foram, como vocês lembram do Bibiano, que saiu do governo com 1 mês, 2 meses e depois morreu, né? O Moro, que eu falo que o Bolsonaro recuperou o Lula, porque o Sérgio Moro era uma figura impoluta, uma figura que todos respeitavam. E, de repente, por causa da rachadinha do filho do Bolsonaro no Rio de Janeiro, o Bolsonaro queria que o Moro tirasse toda a Polícia Federal do Rio de Janeiro e falou assim, eu não vou me emprestar isso, né? O errado é o filho do Bolsonaro, não era o Moro. E por causa disso ele cortou relações com o Moro e o Moro saiu do governo, saiu atirando do governo. O que o Supremo esperava? O Supremo não queria o Moro. O Supremo respeitava o Moro e agora ele era ministro da Justiça, todo mundo quietinho, caladinho. O dia que o Moro saiu, eles simplesmente recuperaram o presidente Lula, né? Então, quem recuperou o Lula foi o Bolsonaro, né? O Bolsonaro tinha um ministro da Saúde que estava cuidando da saúde do Brasil, inclusive do início da pandemia, que foi o Mandetta. E aí? O ciúme do Mandetta falar todos os dias à tarde, dar uma entrevista todos os dias à tarde para falar sobre a pandemia. Teve um ciúme danado. E vocês viram o que virou o Ministério da Saúde depois, com o general Pazuello. Teve um ministro lá que ele colocou o médico de São Paulo. O médico ficou lá 12 dias ou 13 dias, só e saiu e foi embora. Não quis ficar no ministério, né? E depois vocês viram o problema da vacina. Quando o governador de São Paulo, né, disse que o Instituto Butantan, que pertence ao governo de São Paulo, ia desenvolver a vacina em acordo com a China, né? Aí o Bolsonaro falou que a vacina ia dar jacaré, e etc. tal, e criou aquela confusão toda, falou que quem mandava no governo era ele, que o ministro que tinha anunciado que ia comprar a vacina lá do Butantan, e deu aquela confusão toda, falou que quem manda no governo é ele e tal, não sei o quê. O ministro, o general teve lá que aqui manda quem pode e eu tenho aqui que obedecer. Vocês se lembram disso? Quer dizer, ele foi perdendo a reeleição nessas coisas, né? Durante a pandemia, né? Então, tudo isso veio acrescentando. E eu acho que ele fez muito ainda, né? De ter a votação que ele teve, né? Porque o Bolsonaro, infelizmente, ele pisou na bola no início do governo, ao longo do governo dele, né? Falando bobagem. Eu sempre dizia, né? Eu sempre lembrava que minha mãe que dizia, meu filho, quem fala muito dá bom dia a cavalo. E aí acontece isso aí. Falou demais, falou o que não devia. Não é verdade? Infelizmente, né? Não teve a votação que podia ser ótima, porque o governo dele está fazendo na área econômica, ele conseguiu, né, combater na pandemia, cuidar do Brasil, de arranjar dinheiro para todo mundo, não deixar faltar recursos, etc. As cidades foram fechadas, né? Uma situação difícil para todo mundo. Está aí Belo Horizonte até hoje com os 30% do comércio fechado, né?
Então, o Bolsonaro ajudou muito, o governo esteve presente e tal, mas falando bobagem. Então, quer dizer, você perde a credibilidade, né? Foi brigar com o pessoal lá de fora, brigar com França, com Inglaterra, com isso, com aquilo. Né? Então, o que aconteceu? O cara foi ficando, né, odiado por todos, né? Quer dizer, você planta o ódio e fica odiado, infelizmente, né? O que aconteceu com o Bolsonaro foi isso, né? Mas ficaram coisas boas, por exemplo. A ministra da Agricultura foi eleita, né? A ministra da Mulher foi eleita. O ex-ministro dele de Infraestrutura, que é o candidato lá em São Paulo, né, foi eleito com uma votação expressiva. É uma grande figura, é um grande nome futuro para o Brasil, o Tarcísio de Freitas, né? O nosso governador, o meu Zema aqui, né, é uma grande figura para o futuro do Brasil. São pessoas que não são da mesma linha da esquerda, mas estão no centro e são respeitados e que não falam bobagem. O problema é falar bobagem, né? Agora, daqui a pouco, eu vou falar sobre o governo do Lula. Vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu disse que ia falar agora do futuro governo Lula, né? E eu quero dizer a vocês que eu acompanho política desde 1968. Eu tinha 20 anos, quando praticamente, antes de 20 anos, né? Porque eu vi e participei de todo o movimento que redundou no chamado golpe ou revolução, como diziam os outros, de 64. Vi as pessoas, as mulheres de terço na mão, rezando contra o comunismo em Belo Horizonte. Vi o movimento que se formou aqui com o padre Patrick Peyton, que veio fazer o terço em família aqui em Belo Horizonte. E vi todo esse movimento, né? Mas nós não tínhamos uma direita que funcionava no Brasil. E quando surgiu o PT, a partir da liderança do Lula, lá em São Bernardo do Campo, surgiu uma militância esquerdista muito grande no Brasil. Mas agora temos também uma militância da direita. Da direita. Porque a eleição foi polarizada e ficou praticamente meio a meio, né? Então, o Lula foi eleito com Simone Tebet, com parte do MDB, com o PSDB, com os economistas que fizeram o Plano Real, com o ex-ministro da Fazenda do Temer, que é o Henrique Meirelles, né? Com o PDT, com o PSOL, com o PT. Então, vai ser um governo que a Simone Tebet falou, eu só apoiei porque eu pedi a ele que fosse meio a meio o ministério, meio mulheres e meio homens, né? A metade de mulheres e a metade de homens. Não sei se o presidente Lula vai conseguir cumprir essa promessa da Simone Tebet, né? Eu só sei que a Simone Tebet pode ter um cargo no governo, né? Mas é aí. E o agronegócio, que é a grande coisa que ele vai herdar do governo Bolsonaro, é um agronegócio organizado no Brasil, né? Então, ontem, o Lula acenou para a paz entre todos os brasileiros, né? Mas eu fico pensando, e o governo dele, como é que vai ser? E o ministro da Fazenda, porque o Lula se elegeu presidente da República, né, sem que tivesse assim, um plano político, um plano econômico definido para dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Você se lembra quando o Bolsonaro era candidato, ele dizia, eu não entendo nada de economia. O meu posto Ipiranga é o Paulo Guedes, né? E já falava que o Paulo Guedes ia ser o posto Ipiranga dele, ia ser o homem do governo, né? Então as pessoas já sabiam que ia ter um cara, um Paulo Guedes, que já revelava a intenção do governo, de que faria como ministro da Economia. Mas no governo Lula, nessa campanha do Lula, você não sabe quem vai comandar a economia, né? Na vez passada, quando o Lula se elegeu pela primeira vez, ele surpreendeu a todos colocando o Antônio Palocci, que era médico e foi prefeito de Ribeirão Preto, né, como ministro da Fazenda. Ele não pôs nenhum das cabeças coroadas do PT,
daqueles economistas do PT para ser, ele quis um cara que seguisse aquilo que o Fernando Henrique deixou. E deu certo, né? Principalmente no primeiro governo dele deu certo, né? Então a gente espera que agora o governo tenha, né? Nós vamos ter aí esse resto agora o início de novembro e dezembro, 2 meses, né? Com muito disse-me-disse quem vai ser, quem não vai ser e etc. Os ministros, né? Eu acho que ele vai ter que rapidamente indicar o seu futuro ministro da Economia ou da Fazenda, porque eu acho que ele vai recriar o Ministério do Planejamento, o Ministério da Indústria e Comércio, né? Que até o Bolsonaro disse que recriaria para dar a Minas Gerais, né? Então a gente não sabe o que vai ser do governo do Lula, né? Mas vai ser um governo com a participação desse pessoal todo que eu falei aqui, ó. PSDB, MDB, PSOL, PT e etc. O governo tem que ser repartido em muita gente. Talvez vai ter que recriar mais ministérios para brigar todo mundo, né? Como era antigamente, 23 ministérios, sei lá, quantos ministérios. Então, nós esperamos aí que o governo tenha uma composição que agrade a todos e que faça um... Mas tem uma outra coisa muito interessante. E o Congresso? O Congresso Nacional eleito não é o Congresso que o Lula esperaria. Ele vai ter um Congresso que vai dar trabalho. Embora o tal de Centrão, que ficou com o Bolsonaro, esse Centrão fica com qualquer presidente. Qualquer presidente que entrar, o Centrão vai estar com o presidente. Porque são todos deputados que querem obras para os seus municípios e querem emendas parlamentares. O que é emenda parlamentar? Você quer fazer uma ponte lá numa cidade do interior, o deputado coloca aquela ponte lá na emenda parlamentar, recebe o dinheiro, passa para a prefeitura, né? Tem aqueles esquemas que vocês conhecem, né? O dinheiro saiu, a empreiteira, aquele negócio todo, tem um mundo aí em volta disso, né? Mas é assim que funciona, né? Então, ele vai ter um congresso nacional, que não é um congresso como todos gostariam que ele tivesse um congresso que estivesse dizendo amém para ele. Você se lembra que na vez passada teve que se criar o mensalão, né? Hoje tem o tal de orçamento secreto, né? Tem o orçamento das emendas parlamentares e vai ter um congresso, né? Com a bancada no Senado e a bancada na Câmara Federal mais dura, né? Em termos de composição política. Então, o presidente vai ter que conversar muito. E o Lula gosta de conversar, o Lula gosta de negociar, então vai ter que negociar muito com o Congresso. Olha, milhares de fiéis visitaram o Santuário Arquidiocesano de São Judas Tadeu, no bairro da Graça, no dia do padroeiro. A paróquia de São Judas, em Betim também, teve programação especial. Pedidos e agradecimentos foram feitos ao santo das causas impossíveis. Desde cedo, milhares de fiéis lotaram o santuário. Do lado de fora, muitos deles eram acolhidos na Via do Peregrino, um trecho na Rua Restinga que foi revitalizado, com a implantação de um calçadão para dar mais segurança aos devotos. Inaugurado em abril deste ano, o espaço promove mais conforto a todos os peregrinos. A gente tem a recepção aqui primeiro porque as missas são muito próximas uma da outra, né? Então o intervalo ali de entrada e saída dos romeiros acaba ficando tumultuado. Então a gente tem essa recepção aqui fora, num espaço com sombra, com água, que a gente pode esperar o momento de entrar para a igreja, né? Isso é muito bom. É sempre um prazer estar aqui, eu venho todo ano e a cada conquista da minha vida eu venho agradecer. São Judas está sempre com a gente, sabe? É muito bom, é gratificante estar aqui, né? Muda a nossa semana, nosso mês e o ano. As missas começaram a ser celebradas ainda na madrugada, à meia-noite, e aconteceram de 2 em 2 horas, com a última sendo realizada às 10 horas da noite. Neste ano, a igreja pôde receber os devotos sem restrições pela pandemia da Covid-19, capacidade máxima para agradecer ao santo no dia dedicado a ele. É uma alegria retomar as atividades litúrgicas presenciais neste santuário, porque estávamos até então impedidos de celebrar plenamente a festa de São Judas devido à pandemia. Mas agora, graças a Deus, nos é dada essa oportunidade. É grande o número de fiéis que se aproximam, procurando o sacramento da confissão, a Eucaristia. Portanto, São Judas Tadeu é um convite para sermos verdadeiros amigos e discípulos do Senhor. As celebrações se espalharam também por outras cidades. Em Betim, os fiéis se reuniram na igreja dedicada ao santo, no bairro Bueno Franco. Várias missas, novena e procissão marcaram o dia de comemorações.
Além de fazer memória a São Judas, os devotos também celebraram os 25 anos da paróquia. A festa de São Judas Tadeu nos permite reconhecer a presença da devoção dele espalhada por toda parte. É de fato um santo muito popular. E talvez hoje nós pensemos na popularidade de São Judas pela força da sua intercessão. Mas celebrar a sua festa nas mais diversas comunidades que são dedicadas à sua intercessão. Aqui na nossa região episcopal Nossa Senhora Aparecida, nós temos espalhadas por todas as comunidades, diversas comunidades dedicadas a São Judas. É uma oportunidade para nosso crescimento na fé batismal. Pois é, também ali no Eldorado tem a igreja de São Judas, que é muito bem frequentada aqui no dia de São Judas ou antes, né? E sempre nos dias 28, né? Então é uma comemoração e eu fico feliz. Um dia eu estava no Rio de Janeiro e vi a igreja de São Judas também no Rio de Janeiro, como o povo carioca, né, vai lá na igreja de São Judas, como aqui em Belo Horizonte. Eu, por exemplo, a igrejinha, o Santuário de São Judas hoje, no bairro da Graça, eu vi a igrejinha que nós tínhamos lá, uma capelinha, e depois vi crescer todo aquele gigantismo da igreja, que está num lugar de um acidente muito grande, mas que ela veio lá de baixo, né, crescendo, e hoje tem um santuário maravilhoso. Amanhã a gente volta. Até lá.